Fala galera, aqui é a Vanessa e hoje eu vim trazer pra vocês mais um livro incrível que eu li há pouco tempo. Dessa vez eu trouxe pra vocês um livro de romance. É um romance água com açúcar, bem leve, mas também apreciado por muitos adultos. O livro que eu tô falando é esse daqui, A Pequena Livraria dos Corações Solitários. Ele é o primeiro volume de uma série chamada A Livraria dos Corações Solitários. Esses 4 livros eles foram escritos pela Anne Darling. Bom, vou falar um pouquinho pra vocês sobre esse livro, que eu gostei muito e já tô louca pra ler o segundo volume. Vamos lá. Esse livro aqui, ele conta a história de uma livraria que se chama Bookends. A Bookends, ela era da Lavínia. Lavínia era proprietária dessa livraria que tinha muito tempo de existência. Essa livraria estava passando de geração em geração, então toda a família da Lavínia tinha muito amor a essa livraria. Mas a Lavínia, ela tinha muito apego por uma menina chamada Posy Morland. A Posy é uma jovem que sempre foi apaixonada por livros, principalmente livros de romance. Então, quando a Lavínia faleceu, ela fez um testamento deixando essa livraria Bookends para Posy Morland. E no testamento, a Lavínia colocou, ela escreveu que queria muito que a Posy Morland desse um jeito nessa livraria, que essa livraria voltasse a vender do jeito que ela tinha vendido há muito tempo atrás, porque a Bookends, ela estava enfrentando um momento de crise, Era um momento que ela não estava vendendo muitos livros, estava entrando numa profunda crise financeira, então ela ia fechar as portas, gente? Ela ia declarar falência e não era esse destino que a Lavínia estava querendo para a livraria que ela tanto amava. Então ela colocou no nome da Posy Morland, mas pediu, ainda em vida, naquele testamento, que a Posy Morland desse um jeito nessa livraria em um prazo de 2 anos. Ou seja, ela tinha que tirar a livraria da miséria em 2 anos, de fazer com que ela fosse uma livraria que voltasse a vender os volumes, voltasse a vender do jeito que ela vendia antes. A Posy, quando soube desse testamento, ficou desesperada, porque 2 anos, gente, é pouco tempo, pra mudar tanta coisa assim nessa livraria, na realidade de uma livraria, como qualquer outro estabelecimento, na verdade, É difícil. Então, ela pensou bem e resolveu aceitar o pedido da Lavínia, até porque ela gostava muito da Lavínia e ela tinha falecido, então esse foi como se fosse o último pedido dela, que a Posy deveria atender. Bom, até aí tudo bem. O problema começou a acontecer quando Sebastian, neto de Lavínia, apareceu na vida de Posy Morland, pedindo, na verdade quase ordenando, porque ele era um cara muito mandão, que ela fizesse a nova livraria com romances policiais, Ele queria uma livraria que só vendesse assuntos de crime, assuntos que fossem voltados a perseguição policial, coisas do tipo, investigação, essas coisas. Mas a Posy Morland amava um romance e não queria de jeito nenhum que a livraria virasse virasse uma livraria só de romance policial. Então, aconteceu uma guerra entre esses dois durante o livro inteiro. A Posy Morland queria que essa livraria dela só vendesse romance, ou seja, o sonho dela era que a Bookends virasse uma livraria que só vendesse romances, só isso. Ela queria especializar a livraria em romances, ou seja, a livraria seria Felizes para Sempre. Esse seria o nome da livraria dela. Inclusive tem até aqui, olha, na capa, essa capa linda, que eu sou apaixonada por essa capa, gente, tem aqui escrito, olha, Felizes para Sempre. Bom, o livro é incrível, eu gostei muito. No início dele, na verdade, eu não tava me conectando muito, eu achei que tava meio que enrolando um pouquinho, mas conforme eu fui lendo, eu fui me apegando à história, fui me apegando aos personagens, ao Sebastian, que por mais que ele seja bem mandão, ele às vezes é um cara legal, ele consegue ser um cara legal às vezes. E a Posy Morland, ela esconde um sentimento por ele, Inclusive ela tem um livro que ela tá escrevendo, uma historinha que ela tá escrevendo, sem ele saber, Ela escreve essa história em segredo. E essa história é bem interessante, inclusive. A história, ela fala de um jeito que é bem diferente do jeito que a Posy Morland se comporta no dia a dia, Então é bem legal, eu recomendo que vocês leiam essa historinha dela, que tá aqui dentro do livro, por entre as páginas. Entre os capítulos vocês vão conseguir acompanhar a história que ela conta. Bom, gente, é bem legal, eu recomendo pra vocês. É um livro, assim, que deixa os corações quentinhos, sabe? É um livro que deixa a gente
animado com relação ao amor que a Pose Moreland tem com relação à livraria, porque hoje a gente vê tanta dificuldade, né, no mundo literário, as pessoas querendo vender os seus livros e as livrarias também fechando, porque as pessoas não compram tantos livros assim como deveriam comprar, né, para manter uma livraria aberta, por exemplo. Então eu acho isso bem triste, uma realidade complicada aqui no Brasil pra gente. Eu já vi algumas livrarias fechando, livrarias que eu adorava frequentar, e elas estão fechando. Então esse livro, eu comecei a me apegar também à história desse livro quando eu vi a dificuldade que a Pose Moreland estava enfrentando para conseguir recuperar a saúde financeira, né, dessa livraria que a Lavínia gostava tanto e que ela também amava, né? Então eu recomendo para vocês esse livro. E assim que eu ler o segundo volume, eu posto aqui pra vocês também acompanharem o que eu achei. Eu quero ver também a opinião de vocês, se você já leu esse livro. Conta aqui pra mim o que você achou. Você gostou? O que você achou dele? Né? Conta aqui pra mim o que você achou da Pose Moreland, o que você achou do Sebastian. Conta aqui pra mim, que eu vou adorar saber. Bom, gente, pra você que assistiu esse vídeo até aqui, eu agradeço muito do fundo do meu coração. Peço que você se inscreva no canal, que você deixe o seu like, que você compartilhe com todos os seus amigos, que isso é muito importante pra mim, e que você comente à vontade. Mas não sai daí ainda não, que eu tenho um anúncio muito legal pra fazer pra você. Bom, gente, agora eu vou falar pra vocês rapidinho sobre a Marco Editorial. Ela é uma editora especializada apenas em livros digitais. Ela vende livros de vários gêneros diferentes, a preços baixos, preços acessíveis, e através do meu cupom de desconto, lendo com Vanessa 10, você consegue 10% em qualquer livro da editora. Isso é muito legal, não é? Então corre lá agora no site da Marco Editorial, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. E aproveitem, comprem bastante, porque vocês também vão ajudar aqui no canal. Para vocês que assistiram o vídeo até aqui, eu espero que vocês gostem. Um beijo e até o próximo vídeo.